We're gonna make it alright with Iggy the Stooge, né? Obviamente ele escolheu o Baton Rouge pra rimar com Iggy the Stooge, né? A gente também não é bobo, né, Anthony? A gente sabe o que tu tá fazendo, né? Já analisou muito Chili Peppers, já teve muito Chili Mondays pra gente saber que tu usou isso aqui só pra rimar, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e a gente vai continuar nossa conversa sobre Return of the Dream Canteen. Muitas músicas pedidas aí nos comentários desse disco, pediram muitas músicas do Unlimited Love também, que a gente tem que voltar a falar desse disco, né? Até aproveitar para fazer uma comparação, né? Talvez uma coisa que eu vou sugerir ao Rodrigo, ele não sabe disso, mas eu vou sugerir para ele talvez da gente comparar os dois discos, né? A gente fez um review de um, o review do outro e talvez aí, já que eles foram gravados ao mesmo tempo, né? É um grande volume de músicas feitos ao mesmo tempo e lançados muito próximos uns dos outros, talvez um vídeo de comparação seja muito interessante, né? Mas fica aí fica na gaveta de 10, assim, acho que nem conversei com ele sobre isso ainda. Mas aí eu acho muito interessante, assim, né? Clássicos como Minor Thing, tá anotado, uma das minhas músicas favoritas, a gente vai fazer vídeo sobre ela, mas eu gostaria de usar esse momento, assim, não temos nenhum momento especial para celebrar no canal ainda, mas eu gostaria simplesmente de agradecer, né? Pelos fãs de Chili Peppers que vêm aí toda semana assistir o conteúdo e a gente ter esse diálogo, essa conversa, ir um pouquinho mais fundo na mente do poeta, isso é muito interessante, né? E a proposta do canal é uma proposta que se encaixa com o Chili Peppers muito bem, né? São letras um pouquinho mais profundas, com muitas referências, com muitas gírias e muitas coisas que talvez não estejam aí no nosso inconsciente ou na nossa cultura mais comum, né? No inglês que a gente aprende no colégio, ou às vezes faz um cursinho e tudo mais. Então é muito legal a gente ver que dá para explorar um pouquinho mais com música boa e com poesia muito interessante, né? E aí deu essa bela coincidência de que esse é um canal em crescimento e o Chili Peppers, né? Os fãs de Chili Peppers vieram ao canal e aí a banda lança uma grande quantidade de músicas ao mesmo tempo, assim. Então, ótima, feliz, maravilhosa coincidência. Estamos todos aqui, toda segunda, celebrando essa união, né? E as pessoas, celebrando as pessoas que querem ir um pouquinho mais a fundo na mente do artista. Isso me deixa muito feliz. E uma coisa que aconteceu, que eu tenho certeza que vocês notaram, é que eu parei um pouquinho de falar de John Frusciante, né? Isso foi proposital porque o que tem acontecido é que os vídeos de Chili Peppers fazem muito sucesso, né? Pro tamanho do canal, mas ao mesmo tempo os outros vídeos não fazem tanto, né? E eu acho que isso pode criar um problema a longo prazo. E é por isso que eu decidi abrir o canal para outros estilos, como eu fazia lá no início, né? Então, eu sei que isso pode parecer uma decisão meio estranha, né? Chili Peppers é o que tá fazendo o canal crescer, por que parar de falar, né? Mas eu acho que ao longo prazo isso vai ser mais saudável, porque eu fiz um teste aí com um vídeo de Taylor Swift na sexta-feira, foi muito bem aceito, né? O pessoal gosta de pedir e veio pessoas pedindo coisas um pouquinho mais pop porque achavam que talvez o canal fosse reduzido ou restrito a esse estilo, né? Chili Peppers e afiliadas, né? Então, eu fiz aí um vídeo de Queen, pessoas gostaram bastante do vídeo. Eu fiz um vídeo de Taylor Swift, outras pessoas que geralmente não assistem esse conteúdo mais de rock, mais alternativo, né? Se bem que Chili Peppers é mais mainstream, né? Mas em algum momento, determinado momento da vida deles, eles participaram do underground da Califórnia, né? Então, o vídeo de No Doubt também foi bem legal, assim, não teve muitos views, mas as pessoas que assistiram curtiram. Então, eu quero que ao longo prazo o canal cresça justamente pra gente não ficar um grupinho fechado, né? Eu não quero que a gente vire uma sociedade secreta, um grupo aí que não deixa os outros participarem, mas que mais pessoas que estejam interessadas em ir mais a fundo na mente do artista possam pedir a sua banda favorita, independente de estilo, né? Vocês sabem muito bem o meu gosto, né? Quem para assistir as introduções e conversar comigo, né? E deixar seus comentários, sabe exatamente o meu gosto musical e isso não impede a pessoa pedir uma música que não tenha nada a ver com o meu gosto, né? O propósito desse canal não é somente traduzir, interpretar e ir um pouquinho mais fundo na mente do artista, mas também compartilhar essa grande quantidade de conhecimento inútil que eu acumulei durante toda a minha vida. Então, se esse canal te ajuda aí a traduzir uma gíria, uma expressão que tu não conhecia, ou simplesmente te dá uma alegria, né? Deu uma risada com alguma besteira que eu falei, alguma palhaçada que eu fiz, ou simplesmente eu tentando cantar as músicas dos artistas que eu gosto, eu fico muito feliz que esse canal tenha uma serventia e possa te ajudar de alguma maneira, por menor que seja. E só para encerrar a introdução de hoje, eu gostaria de dizer que eu tô no final do semestre, então tem um monte de prova, trabalho, tem muita coisa para fazer, tempo contado e eu não estou conseguindo parar para responder os comentários, mas saibam que eu leio todos e para mim essa conversa que a gente tem, ela é muito importante. Então se tu dedicou um pouquinho do teu tempo ali para deixar alguma coisa escrita, pode ter certeza que eu leio e assim que eu conseguir parar para responder, eu vou fazer isso. Então é muito legal e muito importante para mim, eu respeito muito o tempo das pessoas que param para contribuir com o canal.
Vamos falar da letra de hoje, então, né? Afterlife. Essa música é muito interessante, eu não lembro o que eu disse no review agora, mas escutando ela pra falar da letra, eu achei ela muito boa, assim. E ela tem uma influência que isso eu sei que eu falei no review, né? Que eu acho que a minha opinião se mantém, assim. Se o Chili Peppers focassem mais nessas músicas, assim, que mantém essa influência clara do funk dos anos 70, pra mim ia ser um disco muito melhor e muito mais sólido e com uma direção só, né? Mas esse é o meu gosto pessoal, vocês conhecem. Eu gosto de discos que tem uma direção, assim, né? Não, é isso que a gente vai fazer hoje, né? Então, quando a banda joga para todos os lados e tenta fazer músicas de diversos estilos dentro do mesmo trabalho, pra mim não funciona muito bem, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostaram desse disco, sem julgamento nenhum, né? Vamos pra letra, então? O verso 1, antes de começar a música, ele já fala, né? Ele diz, Long live the king, the young grows old with his buffalo spring. Então, vida longa ao rei, o jovem envelhece com a sua fonte do búfalo, né? Buffalo Spring é a nascente dos búfalos. E aí a gente já vai ver, né? Grow old, envelhecer, mas na verdade crescer velho, né? Mas pra nós é envelhecer. E o Buffalo Spring, voltando aí às nascentes, né? Nascentes de búfalo, mas tem um lugar no Texas que é um lago que se chama Buffalo Spring. E aí o Anthony, com a sua descendência nativo-americana, né? Pros índios, pros indígenas, essa parte, as nascentes, ela tem uma mística forte, né? Elas têm uma preferência por nascentes para realizar os seus rituais. E como a gente já tem aqui no Dream Canteen, o Anthony e outras letras que a gente analisou, o Anthony muito contemplativo com a vida, né? E nessa música aqui, Afterlife, né? A vida após a morte, né? Ou pós-morte seria a tradução literal do nome dessa música. A gente vê um Anthony aí muito mais contemplativo, né? Então eu imagino quando ele falou em Buffalo Spring, não é a banda, não é essa fonte, mas sim um lado mais místico, né? Relacionado às águas, às correntes, assim. Porque até ele fala na letra em outra parte sobre isso, né? I got a Tupelo and we're ready to go. We're gonna hit it all night with a rock and roll, né? Então eu tenho um Tupelo e eu estou pronto para ir, né? O Tupelo é um tipo de árvore que nasce lá no sul dos Estados Unidos. Mas Tupelo pode ser, né? A ideia da árvore, a ideia do caule, eu acho que tem uma malícia aí, né? Não é tão espiritual como ele deu a entender no início da música. We're gonna hit it all night with a rock and roll. Então, nós vamos, né, acertar a noite inteira com o rock and roll, né? E o rock é a ideia de balançar e o roll é a ideia de rolar, né? Esse é o nome do estilo, né? E aí, por sinal, curiosidade, né? Rock and roll vem de uma cantiga de blues muito antiga, onde a moça cantava My baby rocks me with a steady roll, né? Então, o meu bem, né? O meu bebê, o meu benzinho, ele me balança com uma rolagem constante, né? Então já tinha uma malícia lá no início do estilo, né? Então é por isso que as letras até hoje sempre tem um toque de malícia quando a gente fala em rock and roll. And if I'm feeling uptight, gonna leave it alone, we're gonna board up on the flight to the great unknown. Já estamos aqui com a espiritualidade, né? E eu estou me sentindo, né? O uptight é quando o cara tá preso assim, tá tenso, né? Uptight é tenso. Gonna leave it alone. Então eu vou deixar em paz. We're gonna board up on the flight to the great unknown. Então nós vamos embarcar, né? Board up é embarcar, mas se tu tiver assim, vai ter um temporal assim, tu tem que proteger a tua casa, o board up pode ser a ideia de, né, botar pedaços de madeira para tapar as janelas, né? Mas board up on the flight é embarcar no voo, né? To the great unknown. Então eles vão embarcar no voo para o grande desconhecido. Interessante assim, né? Tipo, um Anthony aí bem contemplativo assim, né? E também, né, eu acho que ele andou passando muito tempo com o John, né? Tem cara de John essa letra, mas é o Sr. Anthony falando, né? That's all I'm saying now. Hear what I'm playing. Yes. High on a light from above. You're somebody special. Olha só, então tá. That's all I'm saying now, né? É tudo que eu estou dizendo agora. Hear what I'm playing. Então isso é tudo que eu vou falar, então escuta o que eu tô tocando. Interessante, muito bom. High on a light from above. Eu estou, né, entorpecido por uma luz que vem de cima. Interessante. Será que o Anthony achou a espiritualidade ou tomou uns cogumelinhos, né? É abuso de substâncias, né? Não vou falar o nome da substância. You're somebody special, well, né? Você é uma pessoa especial. Someone to wrestle now. Take from the lake of your love. Olha só, aqui ele fala lago, né? Então, alguém pra eu... O wrestle é a ideia de lutar, né? Aquela luta mais corporal, né? Então, é alguém pra eu ter essa luta corporal, take from the lake of your love. Então, tirar do lago do seu amor. Olha só, então faz sentido com lá no início da música, né? A nascente, o lago, né? Então ele vai até o lago beber dessa fonte, e essa fonte é o amor, né? Boa mensagem. Long after we have been gone from this song, well, the afterlife sings one for me. Lost in the length of those warm-ass horizon, the afterlife knows where I'll be.
Poético, poético. Mas tinha que falar um warm ass só pra estragar a poesia, né? Claro, Anthony, né? Quando ele tá sendo legal demais, quando ele tá sendo belo demais, ele vai lá e põe uma coisinha só pra dar uma sujadinha, né? Só pra as águas dessa fonte, as águas desse lago e dessa nascente espiritual, elas não podem ser limpas, né? Tem que ter um tomzinho de sujeira, né? Clássico, rock and roll. Então, muito depois que nós tivemos indo embora desta música, Well, the Afterlife Sings One For Me. Então... olha só, bela poesia. Vamos de novo, né? Muito após que nós tivermos cantado, né? Muito após que nós tivermos ido embora desta música, né? Ou seja, muito depois de que eles pararam de tocar esse som, Well, the Afterlife Sings One For Me. Bom, aí vai ser a vez do pós-vida, né? O Afterlife, né? A vida após a morte. Ela é que vai cantar uma música pra mim. Bah, bela poesia. Lost in the length of those warm as horizons. Aí aqui, né? Então eu estou perdido no tamanho desses grandes horizontes aquecidos, né? Mas warm as, ele podia simplesmente ter falado warm horizons, né? Os horizontes aquecidos, mas warm as é uma ideia de só enfatizar, né? Mas aí seria, né? Warm as é bunda, né? Warm as, a bunda quente dos horizontes, né? Ou os horizontes bunda quente, não fazia nenhum sentido, né? Mas simplesmente quando alguém usa warm as é porque ele está enfatizando a coisa, né? Então tu pode falar muita coisa as, e o as é realmente de bunda, né? Mas acho que o YouTube não censura a bunda, né? Bum bum. Então aí tira totalmente a sujeira da palavra, né? Mas simplesmente então, vamos lá, vamos voltar para o inglês, vamos focar. Quando alguém botar as no final de qualquer outra palavra, né? Não sendo pra xingar, né? Se tu usar as direto, tu tá xingando a pessoa. Mas se tu falar warm as, cold as, né? Então, às vezes, tu diz pra pessoa assim, pá, tá frio pra caramba, é o cold as. Então, tá cold as today. Então, hoje tá muito frio. Então, tu poderia dizer, hoje tá frio. Today is cold. Mas não, tu fala cold as day. Então, o dia tá frio pra bunda, né? E aí ele diz, the afterlife knows where I'll be. Então, perdido no tamanho desses horizontes aquecidos, o pós-vida vai saber onde eu estou, né? Então, mesmo que ele estiver perdido no horizonte, esse pós-vida aí, essa vida após a morte, esse além, vai pegar ele, né? Ele não vai ter como escapar. We're gonna get it up for the brotherly cup and when I bring it on down with the Jameson Brown, né? Então aqui uma referência interessante, assim. Brotherly Cup, eles têm uma música antigona lá chamada Brothers Cup. Não li a letra, mas talvez faça alguma referência ou simplesmente eles estão remetendo ao passado, né? Então nós vamos levantar, we're gonna get it up, né? A ideia de levantar a plateia, levantar o embalo, né? Ou simplesmente levantar o caule da árvore, que ele estava falando lá, né? O tupelo, pode ser também, né? Levantar o caule, erguer a árvore. E aí ele está dizendo for the brotherly cup, né? Então, o cup é o copo, né? A taça, ou talvez aí o... como é que é? O cálice sagrado, alguma coisa assim, né? Mas Brother Cup é o cálice do irmão, né? Ou o cálice da irmandade, pode ser também, né? Então talvez essa congregação que eles estão quando eles tocam música para muitas pessoas, né? É When I Bring It On Down with the Jameson Brown, né? James Brown, fazendo uma clássica menção a ele, funkeiro, né? Funkeiro clássico dos anos 70, o cara sabia muito Get It Up, né? Ele até tinha música, né? Get Up! Like a Sex Machine, né? Obviamente ele usou a palavra Get It Up para fazer uma menção ao Sr. James Brown, né? When I bring it on down é trazer para baixo, né? É quebrar a casa, né? Então aqui essa expressão é simplesmente isso, né? Vai levantar as pessoas e o Get Up do James Brown também é levantar o caule. E aí ele tá dizendo When I bring it on down with the Jameson Brown, porque aí eu vou trazer abaixo, né? A casa vai vir abaixo porque eles vão tocar muito bem e as pessoas vão sair satisfeitas with the Jameson Brown, né? Então o James Brown vai ser também with the Jameson Brown. Aí ele tá remetendo que eles poderiam tocar com ele ou fazer um cover, né? Ou talvez simplesmente homenagear ele quando eles fazem essas músicas mais funkeadas, né? Então pode ter vários sentidos, né? Well, on a cold, cold night around a Baton Rouge, we're gonna make it alright with Iggy the Stooge. Well, então numa noite muito fria, né? Cold, cold night around a Baton Rouge. Baton Rouge era um barco, né? Barco que afundou e tal, né? Mas tem um lugar na Louisiana lá, né? New Orleans, que se chama Baton Rouge, né? Então, we're gonna make it alright with Iggy the Stooge, né? Obviamente, ele escolheu Baton Rouge pra rimar com Iggy the Stooge, né? A gente também não é bobo, né, Anthony? A gente sabe o que tu tá fazendo, né? Já analisou muito Chili Peppers, já tem muito Chili Mondays pra gente saber que tu usou isso aqui só pra rimar, né? Mas tá perdoado, né? We're gonna make it alright with Iggy the Stooge. Well, então nós vamos deixar tudo certo com o Iggy, né? Iggy Pop, que era o cara que cantava no The Stooges, né? Então,
Não conheço muito sobre o Stooges, mas eu imagino aqui que essa referência... E se eu não me engano, eles são amigos, né? Óbvio, porque eles não seriam, né? Acho que o Iggy Pop também é um cara bem irreverente e se daria muito bem com Anthony Kiedis. Mas eu não sei se eles têm uma história mais profunda, né? Foi de Chili Peppers, se sabe dessa história, deixa embaixo nos comentários e eu respondo assim que passar a minha semana de provas. E aí ele diz, pull on my liver, it's my guilty pleasure, yes, born to live life on the run. Então, puxa na minha alavanca. Anthony, aí ele sabe exatamente o que ele tá falando, né? Toda essa pegada espiritual, não sei o que lá, e aí tá, pega na minha alavanca aqui, né? Então, tem que ter, né? Não vai ser uma letra do Chili Peppers se não tiver isso, né? Mas aqui, falando de inglês, então, sendo sério por um segundo, né? Liver é uma palavra que ela é curiosa porque tem vários lugares que falam inglês e eles pronunciam essa palavra de jeitos diferentes, né? Eu falo liver, mas tem lugares que falam lever. Então não faz diferença nenhuma o jeito que tu pronuncia, mas às vezes para rimar ou pela sonoridade do fonema, para rimar com alguma outra... Eu imagino que ele fala lever na música, agora eu não lembro, porque ele fala pleasure depois, né? E pleasure é uma palavra aberta, lever é uma palavra aberta, né? Mas eu tô acostumado a falar liver, mas não tá errado. Então qualquer forma que tu pronunciar, e isso tem muito no inglês, assim, tem várias palavras que são pronunciadas de formas diferentes e às vezes a gente se prende muito nessa coisa da pronúncia e se tu falar liver ou lever, as pessoas vão entender de qualquer forma, né? E aí ele diz my guilty pleasure, né? Já fizemos vídeos sobre guilty pleasure, né? O prazer culposo, né? A ideia de tu escutar ou fazer alguma coisa que as pessoas, né, te sentiriam envergonhados se tu respondesse ou abrisse pro mundo o teu prazer culposo, né? Então, puxar na minha alavanca é o prazer culposo do Anthony, né? Eu não acho que ele se sinta envergonhado se ele soubesse que as pessoas, né, que o prazer dele era puxar a alavanca, até porque ele deixa isso bem claro em várias letras, né? Mas, né, mais uma reverência do Anthony. Yes, born to live life on the run. Então, eu nasci para viver a vida fugindo, né? Na correria, né? Na fuga, né? Life on the run é essa ideia, né? Tá na estrada, fugindo. Que é um som do Bruce Springsteen, né? E aí, se eu puder confessar uma coisa pro pessoal que, né? Quem já achava o meu gosto duvidoso, então agora vai querer me enterrar, né? Mas eu nunca curti Bruce Springsteen, nunca entendi, né? Ele é esse símbolo de esperança, esse símbolo americano, assim, e eu, não consigo curtir, né? Enfim, vamos voltar pra letra, né? Gosta de Bruce Springsteen? Deixa embaixo nos comentários. Mas isso não me impede de traduzir uma música dele, né? Quer pedir uma música do Bruce Springsteen? Pode pedir, hein? Pode pedir que eu traduzo. Talvez isso até mude minha opinião. Então vamos lá, né? Take from this river and give it to the ocean, yeah? They gave us more than enough. Então, pegue desse rio e dê para o oceano. Interessante, legal, né? Então, a nascente que vira o rio que desova no oceano, né? Então, pega do rio, dá para o oceano, they gave us more than enough. Eles nos deram muito mais do que o necessário. Olha só. Ele termina uma música dizendo long after we have been gone from the song, there will be something to see. My mother said there will be some surprises. The afterlife shows them to me. Então, muito depois que nós tivermos ido embora dessa música, né, repetindo mais uma vez, there will be something to see. Então, vai ter alguma coisa pra gente enxergar. Minha mãe disse que vai ter algumas surpresas. The afterlife shows them to me. Então, o pós-vida, né, a vida após a morte vai me mostrar essas surpresas. Olha só, bela poesia, né? E a gente tá tendo aí um Anthony muito contemplativo, assim, né? Não sei o que tá acontecendo, né? Ele disse aí na entrevista lá do Joe Rogan que ele falou, né? Depois que terminar essa turnê aí do Drink and Teen, eles vão dar uma pausa e ele já alugou, comprou um apartamento aí numa ilha do Havaí e vai se mandar, vai sumir. Então, não imagino que o Anthony vai se aposentar, mas esse lado contemplativo dele aí, essa ideia, essa necessidade que ele falou que ele precisa de se afastar um pouco é bem interessante, assim, isso se reflete nas músicas, né? Então, tem um entendimento melhor dessa música, deixa embaixo nos comentários, quer pedir uma música para o próximo episódio, deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.